Olá a todos. Vamos começar a fazer um exercício de estudo de funções envolvendo exponenciais, com o esboço do gráfico. Esta matéria é uma matéria a nível do 12º, já é o fim da matéria. Eu estou a fazer o exercício para enviar uma aluna e aproveitei e resolvi partilhar. É importante que saibam que para chegar a este ponto tem que se passar por várias etapas, nomeadamente estudar as funções do 11º ano, saber as derivadas, estar dentro da matéria das funções reais de variável real, porque já aprenderam nessa matéria a monotonia e os pontos de inflexão. Então, a matéria, quando vocês chegam a esta matéria, já tem uma grande parte da matéria envolvida. Há muita matéria que encaixa nesta, que é importante que vocês tenham atenção. Se não sabem, aconselho-vos a estudar tudo, inclusivamente as assíntotas do 11º. Se não sabem como é que se faz assíntotas, estudem as assíntotas no 11º e vejam o que é que já deram este ano acerca do tema também em aulas. Então vamos realizar então o nosso exercício. Faça o estudo do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado sobre e elevado a x. É assim, para vocês fazerem o estudo da função, do gráfico da função, vocês têm que saber o domínio da função, devem escrevê-lo, têm que saber os zeros, esses zeros servem depois para estudar os intervalos de monotonia, para fazerem aquela tabelazinha com os sinais. Para verem também o sentido depois têm que fazer novamente a segunda derivada e estudar o sentido da concavidade e os pontos de inflexão. Depois vão estudar as assíntotas dos respectivos gráficos, nomeadamente as verticais e as não verticais. E no fim, desenhar o gráfico, fazer o desenho do gráfico. O exercício chama-se esboço do gráfico. Convém colocarem o gráfico na calculadora, podem desenhá-lo no papel. Então vamos a isso, vamos começar. O primeiro passo vai ser o domínio. E o domínio da nossa função é R. É positivo. Então, o domínio de f é igual a R. A nossa função é contínua, ela é polinomial, então temos aqui, ela é positiva também. Então, f é contínua. Vou só ampliar aqui. Ampliar não, vou mexer aqui no meu quadro. Ampliar aqui um bocadinho, não muito. Os quadradinhos, não se vê os números, não é? Se for o caso. Pronto, está bom. Está bom assim. Bom, então o primeiro passo, já fizemos então o domínio, não é? Seguidamente vamos fazer a nossa derivada para depois podermos achar os zeros. Então, zeros da função. Primeiro, antes de fazer os zeros, temos que fazer o quê? A primeira derivada, não é? Primeira derivada. Então, nós temos aqui uma divisão e depois temos aqui um exponencial e temos aqui o x ao quadrado. Aqui temos o quê? Temos e elevado a x. Ora, sabemos que é derivada elevado a x é elevado a x. Temos aqui a nossa fórmula principal, que vai ser a derivada da divisão. Vamos usar a divisão. E temos ainda a derivada de x ao quadrado. Onde é que ela anda?
Está aqui, tem que estar para aqui alguns. Não a estou a ver. Está aqui. E temos esta. Então, estas são as fórmulas que nós vamos utilizar. Então, vamos a isso. Então, vamos usar a primeira fórmula é da divisão. F derivada. Faço aqui. Sim, tem que fazer depois. Deixa-me por cá embaixo. Pronto. F derivada de x é igual. Então, na fórmula, nós temos o quê? F sobre G é igual a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a segunda derivada, isto tudo sobre a segunda ao quadrado. Pronto. Então, o que é que nós vamos fazer então? Qual é a nossa primeira? É o x. Então, x ao quadrado derivada vezes e elevado a x menos x ao quadrado vezes e elevado a x derivada. Então, fazemos aqui um tracinho de divisão sobre g ao quadrado, que é o quê? O e elevado a x ao quadrado. Então colocamos e elevado... espera aí, eu engano-me às vezes. Isto aqui. Pronto. E elevado a x, tudo ao quadrado. E continuamos. Continuamos aqui com o nosso exercício. Então, x ao quadrado, se formos novamente à nossa tabela aqui ao lado, a derivada de x ao quadrado. Vamos aqui, ora, x ao quadrado há de estar aqui, não é? X ao quadrado é igual a 2x, ou seja, passa-se o quadrado para trás. Então, vamos a isso. Então, derivada, ficamos com 2x vezes e elevado a x menos x ao quadrado vezes a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x. Vamos ver aqui novamente para confirmarem. Aqui está, e elevado a x. Tem que ter sempre estes formulários, ter acesso. Pronto, depois com o treino vocês fixam. Mas tem que ter sempre. Pronto, isto tudo, estas coisas convosco quando estão a fazer exercício, a menos que já saibam bem, não é? Elevado a x. Pronto. Isto tudo, ora, aqui temos uma potência de potência, não é? X vezes 2 dá e elevado a x, e elevado a 2x. Igual. Então vamos avançar. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Como é que eu vou desenvolver este exercício? É fácil. Tenho aqui fatores comuns, é elevado a x. Isto existe também que vocês tenham conhecimentos de fatorização a nível do 8º ano. Eu não consigo resolver isto, eu não consigo subtrair isto direto, porque aqui o x ao quadrado é um número de grau superior, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar o e elevado a x em evidência. Quando eu coloco o e elevado a x em evidência, o que é que me sobra? O x ao quadrado e o 2x. Então fico com e elevado a x, 2x, e fico com o x ao quadrado, e o sinal negativo antes, menos x ao quadrado, ou seja, retirei de cada um, daqui e daqui o e coloquei cá fora. Para quê? Para poder fazer qualquer coisa aqui com este e. Para simplificar ao máximo a minha expressão derivada. Então vamos continuar.
sobre E elevado a 2x. A 2x. Ok. Está fatorizado. Agora vamos simplificar. Aqui ele está a dividir, não tem nenhuma soma, não tem nada, está separado. Então podemos dividir. Então, potências com a mesma base, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Então, x menos 2x vai dar x. Pronto. Então, o que é que eu fico aqui? Fico com 2x, este vai embora, não é? Porque é a dividir por E dá 1, depois, pronto. Fico com 2x menos x ao quadrado sobre o que me sobrou, que foi E elevado a x. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, ok? É a mesma lógica das regras de potências que vocês aprendem a partir do quinto, sexto, sétimo, oitavo e por aí fora. Não, depois nunca mais deixam de estar, não é? E está feita a nossa primeira derivada. Esta é a nossa primeira derivada. Está concluída. Com a nossa primeira derivada, nós vamos achar os zeros. Ok? Então, os zeros, como é que é os zeros? Zeros. Temos f derivada de x, que é a nossa função, é o que nós obtivemos aqui. Esta é a nossa primeira derivada, não é? F derivada de x igual a zero. Então, vamos fazer o quê? 2x menos x ao quadrado, ou seja, equivalente 2x menos x ao quadrado sobre E elevado a x igual a zero, ou seja, substitui f derivada de x pela nossa derivada, aquela que nós obtivemos, e igualei a zero. Ok, o que é que eu posso fazer? Aqui nunca pode ser zero, não é? Vocês já aprenderam das outras funções reais de variável real que nunca pode ser zero. Se vocês pegarem numa calculadora e colocarem 2 a dividir por zero, vai-vos dar impossível, certo? Então, aqui nunca pode dar zero. Então, vamos continuar aqui com os nossos zeros. Então, podemos fazer 2x menos x ao quadrado igual a zero, e pegamos agora no E elevado a x, e E elevado a x diferente de zero, e equivalente. Equivalente. E agora, não, eu não consigo resolver aqui, deixo estar em stand-by, não preciso estar sempre a escrever. Já sei que, já informei que ela é diferente de zero. E aqui eu tenho x, tenho aqui, eu não consigo. Se eu passar o x ao quadrado, eu não consigo resolver esta equação. Então o que é que eu tenho que fazer? Novamente uma fatorização, como fiz aqui fatorização com a elevado a x. Vou fazer aqui com o x. Ora, fatores comuns, tenho x aqui, tenho x aqui. Então vou pôr x em evidência. Se eu puser x em evidência, vou libertar um x. Então, x, abre parênteses, fico lá com o 2, retirei o x deste, não é? E retiro um x deste. Então fico com 2 menos x igual a zero. E depois posso ir continuando a dizer e é elevado a x, mas eu não vejo necessidade de estar sempre a escrever isto. Equivalente. Pronto, e agora vamos resolver aqui esta equação pelo anulamento do produto. X igual a zero ou 2 menos x igual a zero. E é elevado a x diferente de zero, equivalente. Equivalente, x igual a zero ou menos x igual a menos 2 e
é elevado a x diferente de zero, equivalente. Equivalente. X igual a zero, ou multiplico os dois membros por menos 1, x igual a 2. E é elevado a x tem que ser diferente de zero. Estão achados os nossos zeros, não é? Que vai ser aqui e aqui. Com isto, nós já podemos construir a nossa tabela. Então, vamos a isso. Bom, o que é que a nossa tabela pode conter? O x... desculpem. O x, a primeira derivada é toda a expressão. Eu faço, é assim, vocês podem colocar a parte do numerador e a parte do denominador da função derivada. Podem pôr assim, há quem ponha em separado, ou podem fazer o cálculo logo e saber direto com... Fazer logo o cálculo direto. Ou seja, pegam na função derivada e substituem na função. Substituem os valores na função. Eu já vos explico como é que isso funciona. Sobre f. Isso às vezes também é uma grande dificuldade que vocês têm. Pronto. Deve chegar. Agora temos menos infinito. Depois temos o nosso primeiro zero, que é zero, não é? Este é 2. Então, encostado ao menos infinito, o nosso primeiro zero, que vai ser zero. Assim. Depois temos um espacinho. Depois o segundo zero, que é 2, ou seja, de 0 até 2. E, por fim, o mais infinito. O nosso mais infinito. Pronto, temos aqui o nosso quadro a nossa tabela de monotonia, não é? Então, vamos a isso. Vamos primeiro ver a nossa função derivada. Quando é menos infinito, o que é que eu posso, como é que eu sei qual o sinal que vai dar aqui na minha função? Qual é o sinal? O que é que vocês fazem? Pegam na vossa calculadora. O menos infinito é um número muito grande. Experimentem 100, pode ser 100. Neste caso pode ser 100, mas podiam experimentar o 1000 ou mais, não é? Eu vou fazer com 100. Então, vamos lá fazer aqui uma continha. Em cima, se eu fizer o cálculo, peraí, eu vou enquadrar isto aqui. Não. Na nossa função, o resultado da função derivada, não é? Então, imaginem, eu tenho um número muito grande negativo, não é? 2 vezes, por exemplo, menos 100, menos 100. O que é que eu quero saber? Eu quero saber se a minha função é positiva ou negativa, se o meu sinal aqui vai ser positivo ou negativo, se o resultado será negativo se eu tiver um número muito grande. Sobre o 100 é um exemplo, ok?
podia ser, se a função fosse muito grande, se experimentavam outro valor. É um número que tende para infinito. Aqui os nossos números são pequeninos, temos o 0 e o 2, não precisamos de um número enorme, não é? Então, e aqui vamos pôr E elevado também a menos 100, certo? Então, façam lá essa conta na vossa calculadora. Ora bem. Se eu fizer, fica, ora, 2 vezes menos 100, fecho parênteses, menos, abre parênteses, menos 100, fecho parênteses, ao quadrado, isto tudo, enganei-me aqui, isto tudo sobre é elevado a x. A parte de cima daria menos 10.200, então em cima é negativo. Agora vamos ver quanto é que é elevado a menos 100. Então, vai-nos dar um número 0, é uma notação científica, mas o número deu positivo, isto deu 3, qualquer coisa, 7, que seria 0,0000, mas seria positivo, porque aqui não significa um número elevado a um número negativo, não significa isto só, é elevado a 100, estão a perceber? Não significa que o número seja negativo. Então, aqui na parte de cima deu-me negativo, mas aqui deu positivo. Sinais diferentes na divisão dá menos. Vocês podem ver em separado, porque há quem escreva em separado, isso é indiferente. Eu fiz só para não estar a escrever muito. O vídeo mesmo assim já vai ficar muito grande, porque o exercício em si é grande, não é? Pronto, fazem o mesmo agora com o zero. Só que é assim, vocês já sabem que o zero é o vosso zero, mas para confirmar, não é? Imaginem que se enganaram. Fazem na mesma. É o mesmo processo, ok? É o mesmo procedimento. Então vamos a isso. Aqui vai dar zero. Pronto, na parte de cima já está. Agora, vamos pensar no número para substituir aqui entre 0 e 2 e vão ver se é positivo ou negativo. Eu pensei num 2 vezes 1, 2, não é? Menos 1 ao quadrado, não é? Vai dar positivo. Aqui é positivo, na parte de cima é positivo, certo? Então, e quanto é que é? É elevado a 1. 2, qualquer coisa, né? 2,7 não sei o quê. Algo que vocês já conhecem, não é? Então, é elevado a 1 é 2,718, que isto leva-nos ao número de NEP, não é? O NEP é 2,7 qualquer coisa, não é? Então, temos aqui o nosso número de NEPA, não é? É elevado a 1, vai dar um número positivo. Então, positivo com positivo vai dar positivo. E agora vamos substituir o 2. Nós já sabemos que é o nosso zero, vai dar zero, mais infinito há de ser, por exemplo, elevado a 100 positivo. Não é? Então, 2 vezes 100 menos 100 ao quadrado sobre E elevado a 100. Ora, se eu fizer 2 vezes 100 menos 100 ao quadrado, a dividir por E elevado a 100, o 100 é por ser infinito, vai-me dar um valor
negativo, então aqui é negativo. Com base naquilo que vocês aprenderam já nas funções reais de variável real, se não sabem, vão ao vosso manual escolar que tem lá o significado, tem lá se a variável, se a derivada é negativa, então a função também desce, não é? Também é negativa. Aqui, o que é que vocês vão fazer aqui? Aqui temos que ir à função original, não é? Temos que pegar na nossa função original, que era x ao quadrado sobre e elevado a x, e fazer o mesmo que nós fizemos com a nossa função derivada. Então vamos lá ver e isto é para saber o quê? Quando é zero, quanto é que é a nossa função, certo? Podíamos testar com os números, mas é ponto assente que se aqui é negativo e se aqui é positivo, ela também sobe, está bem? Mas vocês podem testar com os valores, vão descobrir provavelmente que o que está dito em propriedade está correto, não é? Então vamos lá ver aqui. Então temos x ao quadrado sobre e elevado a x. Isto é f de x, não é? F de x. Então vamos fazer o f de zero. F de zero é igual, e agora o que é que vamos fazer? Substituir o x por zero ao quadrado sobre e elevado a zero. Ora, é elevado a zero qualquer número. Se vocês forem à calculadora, põem e elevado a zero. E vai-vos dar aquilo que dá em todos os números, que é qualquer número elevado a zero é 1. Zero ao quadrado é quanto? É zero, mas podem ver a calculadora. É assim, na dúvida, nesta altura, depois, se fizerem zero a dividir por 1, vão chegar à conclusão que é zero, ok? Então, aqui vai ser zero. Aqui a função é positiva, não é? A derivada é positiva, então a nossa função também é positiva. Ok? Isto aqui podem ver no capítulo de funções reais de variável real, ok? Depois temos aqui quando é 2. Vamos fazer quando é 2. Então, f de 2. Quando o x é 2. Quando o x é 2, temos 2 ao quadrado sobre e ao quadrado. Então isto fica 4 sobre e elevado a 2. Podemos pôr assim, 4 sobre e elevado a 2. Pronto. E aqui a função é negativa. Então, desce. Ok? Então, desce. Onde é que é o nosso mínimo? Aqui, não é? Aqui é onde está o ponto mais baixo, mínimo. Porquê? Depois chega aqui e sobe, não é? Mínimo. Depois aqui há de ser quem? O nosso máximo. O nosso máximo. E pronto, e depois desceu. Então, como é que é o esboço aqui? Como é que é a nossa concavidade? A nossa concavidade vai ser voltada para baixo, certo? Então, aqui será concavidade voltada para baixo. Porquê? Vou explicar, ok? Vou explicar porque é que ela é voltada para baixo. Então, vamos fazer aqui um esboçozinho desta derivada aqui. Então, nós temos aqui é positiva, aqui é negativo e aqui é negativo. Entre que valores é que ela é negativa? Aqui, não é? Em zero. Em zero, ela está cá em baixo. E quando é que ela sobe? A partir, ela não, é assim, ela de zero vem de menos infinito, é negativa, certo? Chegam ao zero, ela sobe. Olha aqui a setinha. Subiu, não é? Então aqui é positiva. Depois, aqui, ela depois aqui, no 2, quando o x é 2, ela volta a descer, certo? Então,
De 0 a 2 ela aqui. De 0 a 2 é positiva. De menos infinito a 0 vai ser negativa e de 2 a mais infinito também. Vamos avançar. Já fizemos o estudo da nossa monotonia, certo? Já fizemos o quadro de sinais, já vimos onde é que onde é que a nossa função é negativa e positiva, e agora vamos então estudar as concavidades e os pontos de inflexão. Então vamos a isso. E para isso, então vamos escrever primeiro concavidade. Ora, é terceiro passo para aí, não é? Pronto, quadro de sinais, achar os zeros, quadro de sinais, não é? Podem pôr quadro de sinais. Depois de acharem de fazerem o quadro de sinais, então vamos fazer, estudar concavidades, não é? Aqui achamos os extremos locais também, não esquecer disso. E agora vamos escrever, então, aqui. Vamos então começar o sentido da concavidade, sentido da concavidade ou das concavidades, se calhar melhor, sentido das concavidades e os pontos de inflexão. Isto há de ser o quarto passo. Este seria o quarto passo. Ok? E como é que nós fazemos isto? Então, começamos para fazer, para estudar o sentido das concavidades e os pontos de inflexão, temos que fazer a segunda derivada. A partir do quê? A partir da nossa primeira derivada, ou seja, vamos fazer o quê? A segunda derivada de f de x. Ou seja, vou pôr aqui só, não é? Vou pôr aqui só para indicar o que é que nós estamos a derivar para não haver confusões, não é? Nós estamos que é a mesma coisa que termos a derivada. Eu escrevo, é melhor escrever aqui 2x menos x ao quadrado. Aqui com esse aqui sobre é elevado a x. Isto tudo derivado. Vamos derivar esta função, ok? Então vamos a isso. Então é a mesma, vamos fazer, é a mesma situação da anterior. Vamos fazer a derivada da divisão. Ou seja, vai ser a derivada da primeira, é a mesma fórmula da divisão. A que nós usámos há pouco, há de ser esta aqui, não é? A derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Então, vamos a isso. Aqui. Então, vamos lá. Então, derivada da primeira, 2x menos x ao quadrado, derivado, vezes a segunda, que é o denominador, é elevado a x, menos... Se calhar estou a atrapalhar aqui a visão, mas vocês podem sempre voltar atrás com o vídeo. Menos 2x menos x ao quadrado vezes e elevado a x derivada. Isto tudo sobre e
elevado a x novamente ao quadrado. Ok. Então vamos fazer a derivada. A derivada de 2x, não é? A derivada de x é 1, certo? Então, isto aqui é a derivada da subtração, ou seja, aqui nesta primeira vamos fazer onde é que ela anda. Onde é que ela está? É aqui. Derivada da... Não, isto é da multiplicação. Não pus derivada da subtração. Não está aqui realmente. Oh, está, eu não estou... Ah, está aqui. Está aqui. Então, a derivada da soma, da soma serve para a subtração também, não é? Então, aqui é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. A nossa vai ser a derivada da primeira menos a derivada da segunda. Isto no primeiro parênteses, ok? Então, vamos lá. Vamos novamente à nossa folhinha. Então, a derivada da primeira menos a derivada da segunda. Então, a derivada de 2x, a derivada de x é 1. É por definição. Arranjem o formulário para ter, se não se lembram, procurem. A derivada de x é 1. 2 vezes 1 é 2. X ao quadrado é igual à da anterior, que nós fizemos na derivada anterior. Ficámos aqui com 2 menos 2x vezes vezes E elevado a x menos 2x menos x ao quadrado. E a derivada da elevado a x também já fizemos na linha anterior. É E elevado a x, mantém-se. Não esquecer dos sinais de igual, ok? Embaixo é elevado a 2x, potência de potência novamente. Pronto, já derivámos, mas agora temos que simplificar. Está derivado, não é? Agora temos que simplificar a nossa segunda derivada. Igual. Então, o que é que nós podemos fazer para simplificar? Nós temos aqui a elevado a x e aqui também, não é? Então podemos pôr a elevado a x em evidência novamente. É elevado a x, é importante que vocês saibam fazer fatorização. O que é que fica quando nós retiramos o e elevado a x? 2 menos 2x menos 2x, sinais diferentes não, sinais iguais dá mais x ao quadrado. Pronto, aqui já está. Tenham atenção, quando tem o sinal, eu já fiz assim, quando tem o sinal antes, não se esqueçam de alterar, sinal negativo antes de aplicar, sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais, ok? Esses pormenores fazem com que vocês possam ter a vossa continha errada e não há necessidade, não é? Uma coisa pode ser só distração, até elevado a 2x. Continuamos se já temos o E em evidência, podemos novamente simplificar aqui. Então vamos a isso. Igual, potências com a mesma base, dá-se a mesma base, que é o E, e subtrai-se os expoentes. Como o grau aqui é maior, o grau não, aqui, o valor aqui é maior, não tem, o grau não é maior. Quer dizer, é 2x. Como o valor em baixo é maior que o de cima, fica o número cá em baixo, certo? Então temos 2 menos 4x, não é? 2x mais 2x dá 4x, sinais iguais. Na adição, soma-se, sinais iguais na adição soma-se e dá-se o mesmo sinal, então ficamos com menos 4x mais x ao quadrado. Isto aqui é uma fórmula resolvente, se olharem bem para ela, temos fórmula resolvente. Concluímos
aqui colocar o E elevado a 2x. E agora colocamos pela ordem do grau, porque fica mais correta a escrita. X ao quadrado menos 4x mais 2 sobre E elevado a 2x. Pronto, isto aqui é a nossa segunda derivada. E agora vamos novamente achar os zeros novamente, ok? Que é para fazer o nosso, para fazer o nosso estudo de concavidades e pontos de inflexão, está bem? Zeros. Então vamos lá ver onde é que estão os nossos zeros. Ora bem, f de x igual a 0. F, segunda derivada de x, igual a 0. Vamos pegar aqui. Desculpem lá que eu vim aqui com um erro continuado. Nós aqui livramos do 2x. Aqui só temos E elevado a x. Só temos, peço desculpa. Aqui fizemos o cálculo, não íamos voltar a ter o mesmo valor. Se ficaram confusos, peço desculpa, está bem? É um exercício grande. Então vamos lá. Mesmo assim há piores. Este aqui não é muito complicado. Equivalente a x ao quadrado menos 4x mais 2 sobre E elevado a x igual a 0. Vale mais dar conta do erro, vale mais tarde que nunca, não é? Nunca é que é uma chatice não dar conta do erro. Agora assim ainda dá tempo de corrigir, não foi assim tão constante. O que é que nós vamos fazer aqui? Fórmula resolvente, não é? Então, primeiro, para acharmos os zeros, vai ser o quê? Equivalente, e escrevemos x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0. E ainda temos que fazer a observação novamente que o E elevado a x tem que ser diferente de 0. Equivalente, equivalente. Vamos continuando. E depois vamos resolver então a nossa fórmula resolvente. Vou escrevê-la, não é? Ora, o nosso A é igual a 1. O nosso B é igual a menos 4. E o nosso C é 2. Pronto. Podem fazer na calculadora. Podem fazer na calculadora. Ora bem. Mas têm que escrever sempre a fórmula resolvente, ok? Então, x igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de 16 menos, que é b ao quadrado, não é? Menos 8 sobre 2. Equivalente a x ser igual a 4 mais ou menos, ora, 16 menos 8 dá 8. E depois simplificam. Ou seja, a raiz de 8 se decompor em fatores primos, 2, 4, 2, 2, 2, 1, não é? Raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2. Este 2 corta aqui com a raiz, ficam com 2 raiz de 2. Eu tenho que fazer um vídeo de raízes para quem não anda a dar raízes, para saberem porque é que isto é feito, não é? Isto é uma matéria do 8º ano, mas há muitos alunos que têm-me aparecido aqui muitos alunos que nem sequer deram. Portanto, não faz muito sentido. Olhem o que nós estamos a fazer agora.
Pronto, a calculadora também faz, é verdade. Se o exercício é num ponto onde se pode usar a calculadora, está tudo bem. Agora, se for um exercício onde vocês não podem utilizar a calculadora, a conversa muda, não é? Então agora temos o quê? 4 menos 2 raiz de 2 sobre 2, ou, isto é x igual, ou x igual a 4 mais 2 raiz de 2 sobre 2, simplifica-se. A calculadora já, eu só estou com um bocadinho, é porque eu já desenhei o gráfico, não quero tirar o gráfico da calculadora para não estar a partilhar mais que uma vez o quadro, e isso vai me dar trabalho em termos de edição de vídeo depois. Aqui divido por 2, não é? Então x igual a 2 menos raiz de 2, porque o 2 aqui também divide, ou x igual a 2 mais raiz de 2, e está feito, dividimos por 2 também. Então temos aqui os nossos zeros, uns zeros simpáticos. Pronto, e sabemos que o E tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então agora voltamos a construir o nosso quadro de sinais. Então vamos a isso. Quadro de sinais. Primeiro passo, temos o x, temos a segunda derivada e temos novamente a função, sem ser derivada, ok? E agora construímos aqui a nossa tabela. Um bocadinho, não tão grande. Ela é capaz de ser maior por causa da nossa expressão, da expressão que nós obtivemos. Então vamos ver isso. E agora temos menos infinito. Um tracinho aqui. Depois temos o nosso zero mais pequenino, não é? O mais perto do negativo. 2 menos raiz de 2, ele não é negativo. Depois deixamos um intervalo entre os dois. E agora vamos por 2 mais agarrado ao mais infinito. 2 mais este é o maior, mais raiz 2. E a seguir o mais infinito. Pronto. Está construída a nossa tabela. Não há necessidade de a fazer mal. Pode não estar bonita, mas não está errada. Está bom. Aceitável. Então, o que é que nós temos que fazer outra vez? Pegar na nossa função derivada. Qual é a nossa função derivada? Não é isto, isto é os nossos zeros. A nossa função derivada está aqui. Pegar na função derivada é substituir outra vez por um número muito grande, por exemplo, vamos para o menos infinito, não é? Então, aqui há de ser menos 100 ao quadrado, menos 4 vezes menos 100, mais, acho que é 2, mais 2, sobre. Pronto, é assim que eu faço para saber os sinais da minha função. Depois pego no E também. É para saber, se fizerem separado, fazem primeiro a de cima e depois fazem a de baixo. Elevado a menos 100, que nós já sabemos que é positiva, que é só um sobre, é elevado a 100, não é? Aqui já sabemos que é positivo, não é? Aqui é positivo. Agora vamos ver se aqui em cima também é. Então, fazendo o cálculo, não é? Temos menos 100
elevado a 2 mais 4 vezes menos 100 mais 2. Em cima vai dar também positivo. Então, positivo com positivo, na divisão, sinais iguais dá mais, então aqui a nossa derivada vai ser, a nossa função derivada vai ser positiva. Vão fazer o mesmo aqui. Aqui já sabem que é os nossos zeros. Depois temos que ver um valor entre 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2. Podem fazer em número decimal ou podem fazer, ora, 2 menos raiz de 2, se for em número decimal, fica 0,5. Pode ser 0,6. Podem usar, por exemplo, 0,6. Exemplo 0,6, não é? E o 2 é o número entre o 2, ou seja, aqui já sabem que vai dar 0, mas podem experimentar e fazer, ok? Aqui têm que achar um valor aqui para o meio, para saberem que sinal é que vai ser colocado aqui no meio. Vão pensar num valor entre 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2. Ora, 2 mais raiz de 2 em número decimal dá 3, qualquer coisa. O outro dava quase 0,6. Portanto, entre 0,6 e 3 podem usar qualquer número. Podemos usar o 3. Então vamos experimentar para saber qual é o sinal. Então temos 3 ao quadrado. Ele há de ser positivo. Aqui o número é negativo, não é? Ele é positivo, então pode ser positivo, não é? 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 2, isto tudo sobre E elevado a 3. Então vamos fazer o cálculo. Eu usei o 3 mesmo no limite máximo. Então eu tenho 3 elevado a 2 menos 4 vezes 3 mais 2. Ora, em cima deu-me menos 1. E aqui embaixo é positivo, mas eu vou fazer na mesma. Ora, E elevado a 3 vai dar 20, qualquer coisa. Portanto, aqui é positivo. 20, qualquer coisa, não interessa. Sinais diferentes na divisão dá menos, então o sinal aqui é negativo. Aqui vai ser outro zero. E agora vamos ver quando o número é positivo, não é? Quando é um número muito grande, positivo. Aqui é positivo, que nós sabemos, não é? Falta saber em cima se vai ser positivo também, porque isto é a segunda derivada, não é? Então vamos fazer 100 ao quadrado é positivo, não é? Isto aqui também basta fazer isto. 100 ao quadrado é positivo. Depois temos menos 4 vezes 100 vai ser positivo, porque aqui é 100 ao quadrado, não é? 100 ao quadrado vai dar 10.000. 100 ao quadrado dá 10.000. Depois é maior. 4 vezes 100 dá 400, mais 2, 402 ganha. Fica positivo, positivo, então aqui é positivo. Pronto, ficou positivo, não é? Agora vamos ver os pontos de inflexão. Bom, conforme o que vocês aprenderam já no início do período, quando eram funções reais de variável real, vamos pensar nas funções quadráticas, quando A é negativo ou positivo, quando ele é positivo, A é o primeiro número agarrado ao x ao quadrado, tem a concavidade voltada para cima. Aqui, quando a nossa segunda variável, quando a nossa segunda derivada é positiva, a nossa concavidade no nosso fica voltada da nossa função, fica voltada para cima. Quando é negativa, fica voltada para baixo e quando é positiva, volta a ficar voltada para cima. Ou seja, se a derivada é positiva, a concavidade da função original fica voltada para cima.
Se a derivada é negativa, a concavidade da função fica voltada para baixo, se a segunda derivada é positiva. E aqui, os pontos onde muda o sentido da concavidade vão ser os nossos pontos de inflexão. Pronto, e agora vamos colocar aqui o nosso gráficozinho. Ora bem, vamos estudar aqui os nossos sinais, não é? Que já vimos, já temos aqui toda a informação, não é? Só vamos fazer aqui uma pequena representação. Oi, enganei-me, para variar. Isto já é muito tempo de vídeo, uma pessoa fica muito cansada, eu já me engano tanto, já depois de um dia de trabalho e ainda estar a gravar vídeo, às vezes já não digo coisa com coisa. Então vamos lá. Fazer aqui a nossa concavidade. Depois temos positivo aqui e aqui negativo, ok? Ou seja, é positivo quando de menos infinito para 2 menos raiz de 2. Então, 2 menos raiz de 2, que é o nosso zero, ou seja, aqui, ok? E aqui vai ser 2 mais raiz de 2 para mais infinito, não é? Ou seja, aqui são os nossos zeros, de 2 raiz de 2 a 2, de 2 menos raiz de 2 a 2 mais raiz de 2, o sinal aqui é negativo. Está aqui, estão a ver? De menos infinito a 2 raiz de 2 é positivo. De 2 raiz de 2 a mais infinito vai ser positivo. E é isto. Seguidamente vamos estudar as nossas assíntotas. Antes de começar a fazer esse estudo, vou só passar aqui por uma pequena revisão para vocês terem noção do que é que são as assíntotas, está bem? Então, só um momentinho, cá está. Então vamos lá. E temos aqui os 3 tipos de assíntotas. Temos as assíntotas, ou melhor, elas estão divididas em assíntotas verticais e assíntotas não verticais. Só que dentro das assíntotas não verticais temos as horizontais e as oblíquas. Ok, então vamos perceber aqui o que é que são assíntotas verticais. Eu fui interrompida no vídeo quando eu estava a gravar e então já tenho aqui algumas coisas escritas porque depois tive que voltar atrás e assim, olha, já não escrevo, só explico. Então vamos ver aqui. Então, aqui diz aqui, limite quando o x tende para A, ou seja, aqui para fazerem as assintas verticais é o limite quando o x tende para algum valor. No fim de fazerem o limite da função, por exemplo, imaginem que é x igual a 2, vão ver o 2 à esquerda, imaginem que era 2. Iam ver 2 à esquerda e à direita e à esquerda do 2. Ou imaginem que era para x igual a, sei lá, aqui tem 2, 4, 6. Para x igual a 8, por exemplo, não sei, acho que é 8. Íamos ver à esquerda do 8 e à direita do 8. Pronto, íamos ver se havia assíntotas. E depois, se desse mais ou menos infinito, então existia a assíntota vertical x igual a 2. Por exemplo, se fosse o 2, x igual a 8, se fosse o 8 e por aí fora. Depois, aqui nas assíntotas não verticais, temos as horizontais e as oblíquas. São retas, não é? A reta horizontal e aqui é uma reta linear, podia ser uma reta afim, ok? Esta passa no zero. Então, quando é que elas são horizontais? Quando nós estamos a fazer o declive, que é esta fórmula aqui, fazemos o limite da função a dividir por x para mais ou menos infinito e tem que dar um número, por exemplo, menos 3. Foi o valor que eu atribuí para um possível declive, não é? No fim fiz o limite para mais e menos infinito e deu-me menos 3. Ao dar-me menos 3 quer dizer que eu tenho declive. Ok, então se eu tenho declive e deu-me menos 3, então
vou colocar aqui, menos 3 mais b. Com isto eu vou achar o b. Já tenho a função, subtrair, e imaginem que o b deu-me 2. Então ficaria com uma reta y igual a 3x mais 2, e esta seria, menos 3x mais 2 seria a minha assíntota não vertical. Esta aqui seria oblíqua, era uma função fina, nem era esta, não é? Seria outro formato. Seria afim ou aqui, ou aqui. Aqui se o m é 0, a assíntota é horizontal. Então, se o m fosse 0, com base aqui no nosso exemplo, o b seria 2. Então, a reta estaria aqui no número 2. Pronto. Aqui teria que fazer. Ela aqui é do sentido negativo. Tinha outro sentido. Entenderam? E isto são as assíntotas. Vamos ver primeiro o declive, como se fossem fazer o declive de uma reta. É óbvio que tem que saber funções do 8º ano, tem que saber achar um declive, tem que saber o que é o significado de um declive. Não se chega aqui sem saber estes conceitos. Não se lembrando das assíntotas, é isto, tem tudo a ver com retas. Então agora vamos ver no nosso exercício como é que estão as nossas assíntotas, fazer a análise das nossas assíntotas, está bem? Então vamos lá. Então, assíntotas verticais. Temos assíntotas verticais? Não. Porquê que não temos assíntotas verticais? Porque o nosso domínio foi R, certo? O nosso domínio sendo R, não é? Ela é contínua em R. Se F é contínua em R, não é? O nosso domínio de F é igual a R. Então não existem assíntotas verticais, não temos nenhum número para analisar à esquerda e à direita. Não existem assíntotas verticais. Ok? Agora vamos ver assíntotas não verticais. Não verticais. Está aqui com um problema um bocadinho, peço desculpa. Não verticais. Pronto, agora está. Assíntotas não verticais. Então vamos ver, com base naquilo que eu falei, vamos ver o nosso declive quando o x tende para menos infinito. Ok? Então, declive é igual ao limite, quando o x tende para menos infinito, de f de x, que é a forma do declive, sobre x. Ora bem, vamos fazer a nossa. Eu vou fazer cá para baixo, não ficava desalinhado. A nossa função é o quê? X ao quadrado sobre x ao quadrado sobre a elevado a x. Certo? Isto tudo sobre x, que é o x que aqui está. Não é? Temos que escrever limite, temos que escrever sempre limite. Limite quando o x tende para menos infinito. Igual a limite quando o x tende para menos infinito. E agora vamos fazer o nosso cálculo. Divisão de frações, temos aqui x ao quadrado sobre e elevado a x vezes o inverso do denominador, que é 1 sobre x, e isto vai nos dar limite, quando o x tende para menos infinito, e agora vamos juntar, não é? X ao quadrado sobre e elevado a x vezes x. Vou fazer aqui uma regra de potências.
Vou fazer aqui uma regra de potências em que, por aqui para enquadrar melhor, eles são graus diferentes, potências com a mesma base, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, então isto vai nos dar o limite, quando o x tende para menos infinito, de x, que é 1 grau, sobre e elevado a x. O que me vai dar, se eu substituir menos infinito sobre x, vai-me dar menos infinito. Se eu substituir por zero mais, vai-me dar menos infinito. E esta é a nossa, não, é a nossa análise da assíntota não vertical quando o x tende para menos infinito. A conclusão é que chegamos. Obtivemos declive, ou deu algum valor? Não. Então, se não deu, não existe x para menos infinito. Não existe assenta não vertical quando o x tende para menos infinito. Então, agora vamos ver quando o x tende para mais infinito. Vamos averiguar quando o nosso x tende para mais infinito. Vamos lá ver. Ora bem, vamos ver, fazer a mesma situação. Limite quando o x tende para mais infinito. E agora vamos dar aqui só uma vista de olhos aos limites notáveis. Aqui tirei aqui um pormenor. Deixem-me só ampliar aqui para vocês verem. Vamos certo. Nós temos aqui, quando o x, limite, quando o x tende para mais infinito, de x elevado a k para e elevado a x, que vai dar mais infinito. E temos aqui esta, qual delas é que poderia ser a nossa? Ela parece mais com uma situação destas, certo? Em que temos, só que a nossa está ao contrário. Mas aqui temos aqui que dá mais infinito. Estando ao contrário, qual será o resultado? Não é? Se aqui dá mais infinito, se for ao contrário, qual será o resultado? Vamos ver. Vamos aqui outra vez à nossa função. Aqui na nossa fórmula é elevado a x sobre x ao quadrado dá mais infinito. Então vamos ver, a nossa é x ao quadrado, não é? É x ao quadrado e é elevado a x. Então vamos a isso. Vamos ao nosso exercício. Então, limite quando o x tende para mais infinito de x ao quadrado sobre e elevado a x. Ora, se limite, limite, se limite, quando o x tende para mais infinito de e elevado a x sobre x ao quadrado vai ser mais infinito. Se nós invertermos a situação, vai ser quanto? Ora, limite, quando o x tende para mais infinito de troquei. Já estou cansada. De x ao quadrado sobre e elevado a x,
vai dar 0. Então aqui, o nosso limite quando o x tende para mais infinito vai ser 0. Pronto, aqui então chegamos à conclusão que y igual a 0 é uma assíntota não vertical, é uma assíntota não vertical quando x tende para mais infinito. Pronto, já vimos a nossa assíntota, agora vamos ver o nosso gráfico. Vamos fazer ver o nosso contradomínio. Então, vamos a isso. Pronto, eu já coloquei aqui a nossa função na calculadora. Vão aqui x ao quadrado, carregam aqui no x e põem acento circunflexo e depois o 2. Põem antes disso, colocam aqui a parte da fração. Depois, para colocar o E, carregam no shift. Vem aqui a ln, tem aqui o E elevado a x e colocam aqui. Depois vamos desenhar, carregamos no F6 e aqui temos a nossa função. Deixa-me ver se eu consigo colocar isto maior. View. Pronto, esta aqui é a nossa função. Vou tentar colocá-la aqui. Vamos mexer aqui para vermos. Agora, o que é que. Tem que colocar outra vez lá no lugar. Só um bocadinho. View. Normal. E volta por aqui. Acho que está mesmo assim está. Mas posso pôr este aqui normal também. Vamos pôr este aqui também. View. Calc Screen. Calc Key e Toolbar. Também vamos ver o nome disto. View. Não. Pronto, agora assim dá para ver melhor, não é? Então vamos lá ver. Vamos aqui. Vocês têm que editar, para editarem a dimensão do gráfico, para fazerem as vossas observações, vão aqui ao Shift, carregam aqui onde está o Window e vão fazendo as vossas definições do gráfico. Depois queremos ver o nosso contradomínio, não é? Não. Vamos ver aqui, então, o nosso gráfico, onde vamos obter o nosso contradomínio. Então, onde é que bate a nossa função aqui no nosso gráfico? Nós podemos fazer aqui o zoom in, e vamos ver aqui a nossa função. Eu agora estava aí com a força do hábito. Neste caso tem que ser assim. Neste ponto aqui. O nosso contradomínio. Então, quais são os pontos? Eu se calhar vou ter que... Bom, vamos tentar então desenhar aqui o gráfico da nossa função. Vou ampliar para vermos melhor os números. Então, temos aqui a nossa linha do Y.
Aqui temos o zero, aqui menos um. Aqui é o 2. Aqui vai ser aqui perto, né? 2 menos raiz de 2. Há de ser para aqui, mais ou menos. Aqui neste ponto vai ser. Pôr aqui uma setinha para não estar em cima do 2 menos raiz de 2. É entre o 0 e 1. Mais próximo de 1 é 0,5857. Depois temos o 2, e depois é 2, porque aqui é 2 menos raiz de 2, não é? Temos o 2 e retiramos raiz de 2. Aqui temos o 2 e vamos colocar raiz de 2. Então, 2 mais raiz quadrada de 2, que vai ser 3, é um bocadinho à direita do 2, então vai ser 3,41. Então temos o 2, temos o 3 e o 2 raiz de 2. Ora, partindo do princípio que aqui é 3,5, há de ser mais ou menos aqui. Aqui seria o 4, não é? Então, mais ou menos aqui seria 2. Isto são os nossos zeros, não é? Os nossos zeros da função. Da função da segunda derivada, certo? 2 vezes 2. Se repararem, deixem-me vir aqui só para vocês verem, darem uma olhadela aqui à nossa tabela. Aqui embaixo. Vão ver, aqui ela está entre este valor e este, que eu vos tinha dito que era entre 0,58 e 3,41. Cá está. A nossa concavidade está voltada para baixo. Se repararem, aqui no gráfico também vai acontecer o mesmo. Se olharem para o gráfico que tivemos a analisar há pouco, estava nesse formato. Então, a nossa função será qualquer coisa do género. Ora, por exemplo, o nosso x é zero, não é? Quando o nosso x é zero, a nossa função é o quê? X ao quadrado sobre e elevado a x, não é? E o limite da nossa função era zero. Então quer dizer, quando o x é zero, vamos ver como é que vai ficar. Ora, temos zero sobre... Eu penso que já tínhamos feito esta conta, mas já não... Mas não... Zero ao quadrado, não é? Vai dar zero, não é? E é elevado... Porque eu lembro-me de ter feito. É elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, isto vai dar zero. Não. Portanto, zero, zero. Entenderam? Então, por isso, temos aqui a nossa interseção aqui no 0, 0 aqui neste ponto. Depois, sobe aqui em relação ao 2 e temos aqui, quando o x é 2, não é? Quando o x é 2, ficamos com o quê? 2 ao quadrado sobre e ao quadrado. Ora bem, isto vai nos dar 4 sobre e ao quadrado. À quarta não, ao quadrado. Ao quadrado. Então, vamos lá ver quanto é que isso dá aproximadamente. Ora, 4. Só para terem a noção que isto não é nenhum bicho de sete cabeças. Isto dava 0,54 aqui. Se fizermos à escala de 2, aqui seria 1, não é? E aqui seria então este. Vou fazer aqui. 4 sobre a elevado a 2. 4. Então, quando o x é 2, o y vai ser aqui este valor, ok? Isto é 4 sobre e elevado a 2.
Ficou um bocado estranho. 4 sobre E elevado a 2. Este pontinho aqui, ok? Aqui, esta ligação. Pronto, agora desenhamos o nosso gráfico. Nós sabemos que daqui vai para cima. Assim, uma coisa assim. E aqui, chega aqui. Aqui é o nosso ponto máximo, não é? Aqui é onde tem a nossa concavidade voltada para baixo, não é? O nosso, que é entre o 2 menos raiz 2 e 2 mais raiz 2, portanto, concavidade voltada para baixo, que é onde a nossa sucessão, a nossa função vai ser negativa, desculpem, sucessão não é sucessão. Depois aqui, ela corta, ela passa aqui também pelo 2 raiz 2, e depois segue para mais infinito também aqui, mais infinito, aqui também seria mais infinito, não é? Então, o contradomínio de F, vai de zero fechado, não é? De zero fechado para mais infinito aberto. Está feito o nosso exercício. Espero ter ajudado. Foi um exercício muito grande, muito. A função não era muito complicada, mas o exercício era um pouco grande. Espero que tenha conseguido ajudar-vos. Foi um bocadinho maçudo. Vou tentar cortar o vídeo de maneira que não fique tão grande, mas realmente vou tentar não fazer um tão grande outra vez, está bem? Espero que, mesmo assim, espero que tenha esclarecido alguma coisa, que consigam fazer alguma coisa. Boa sorte.